noite também àqueles que nos assistem pela internet. Mais uma vez, é um prazer recebê-los aqui na nossa casa. Bom, antes da palestra, né? Bem pertinho? Tá ligado, tá ligado. A gente vai dar alguns avisinhos, né? Como a gente costuma fazer sempre. Bom, nós temos atividades. Nós temos palestras e passos todos os dias, com exceção das sextas-feiras, né? Sendo que na segunda, segunda, quinta, nesse horário, né? Na terça também é nesse horário, só que na terça-feira a palestra é mais específica, voltada mais para dependentes químicos, famílias que tenham alguém com problemas de dependência química, álcool. Nos sábados nós temos também o trabalho às 5, né? E no domingo às 10 horas da manhã. Então nós temos trabalho a semana inteira, com exceção das sextas-feiras, tá? Temos também a evangelização infantil, no domingo às 10 horas da manhã. Quem tiver criança, quiser trazer, é muito bom. O plantão de atendimento também nós temos de segunda, terças e quintas-feiras a partir das 19h15, às quartas a partir das 13h15 e domingo a partir das 9h30. É o plantão de atendimento, que normalmente acontecem antes das palestras, logo a seguir viriam as palestras, tá? Nós iniciamos agora, há umas 2 semanas, né, o curso básico de doutrina espírita, às quintas-feiras, 19h30. Então, se alguém tiver interessado em fazer, é um curso muito interessante. E é muito bom a gente estar fazendo, porque a gente começa a aprender mais do que só as palestras. Você começa a aprender bem mais. E temos assistência social no segundo sábado de cada mês, que é quando a gente distribui as cestas básicas, que a gente faz isso no segundo sábado de cada mês. Esse trabalho é um trabalho muito importante, nós temos diversas famílias cadastradas na casa, e no segundo sábado de cada mês, a gente distribui as cestas básicas para essas famílias. Seria muito bom se quem pudesse colaborar com a gente. Às vezes as pessoas até têm amigos, né, na empresa, fazem escola, o pessoal faz uma angariação de alimentos, de roupas. E quem pudesse estar fazendo algum trabalho assim, de estar trazendo... Não, roupa não. Então, alimentos. 1 quilo de alimento não perecível. Leite em pó, café, açúcar, arroz, feijão, sal, macarrão, óleo... Essas coisas que a gente precisa, café. Então, se as pessoas pudessem estar fazendo, né, um trabalho, às vezes a gente faz na empresa, na escola, de estar solicitando aos companheiros, de repente as pessoas se predispõem a colaborar, né? Muita gente às vezes quer colaborar e não sabe aonde, e não sabe como fazer, o que fazer para poder colaborar com algum lugar. Eu já vi até gente que às vezes você fala para a pessoa, nossa, eu nem sabia, né? Eu até queria colaborar com alguma entidade assistencial, mas eu não sabia onde ir. Então, às vezes, se a gente levar isso ao conhecimento de outras pessoas, quem sabe? E também quem quiser participar, quem quiser conhecer o nosso trabalho no sábado. Quinzenalmente a gente tem também os lanches, né, que nós distribuímos no sábado à tarde. A gente prepara um lanche e vai fazer a distribuição para as pessoas carentes, normalmente aqui próxima do metrô, Santana. Já o pessoal vai distribuir lanches. Então, quem quiser também participar desse trabalho, é um trabalho muito bonito. E também com doações, se as pessoas puderem, a gente distribui pão, né? A gente faz um lanche para o pessoal e leva. Então, se alguém puder ajudar, também seria legal. E se as pessoas quiserem também trabalhar, também serão bem-vindos. Nós temos aqui também um calendário de datas espíritas esse mês. 9 de março... 9 de março é hoje, né? Não. Eu estou fora do tempo. Dia 2, tem razão. Semana que vem é 9. 9 de março desencarna José Herculano Pires, que escreveu várias obras, né, dentro do espiritismo. É um autor muito importante para a doutrina espírita. Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de ler alguma obra do Herculano, mas são obras
muito bonitas. E ele fez também a tradução de vários livros do Evangelho, o Livro dos Espíritos, ele tem a tradução do Herculano. No dia 9 de março também desencarna Ivone do Amaral Pereira, que também é outra escritora espírita, que tem vários livros também, muito interessantes. 19 de março nasce em Portugal Antônio Gonçalves da Silva Batuíra, médium curador. O Batuíra, que muita gente conhece, ficou famoso, né? 22 de março de 1882. O livro A Gênese, de Allan Kardec, é editado pela primeira vez em língua portuguesa, em 22 de março de 1882. Em 23 de março de 1857, nasce Gabriel Delany, que também é um escritor, tem várias obras do Gabriel Delany, também espírita. O Gabriel Delany é mais um estudioso do espiritismo, né? Ele é um estudioso do espiritismo e tem muitas obras interessantes. 31 de março de 1848, os fenômenos de Hydesville, nos Estados Unidos, atinge o auge, envolvendo a família Fox, dando início a inúmeras investigações sobre a mediunidade. Isso aconteceu em 31 de março. Em 31 de março também de 1869, desencarna Kardec, vítima da ruptura de um aneurisma. E essas são as nossas orientações geral para hoje, né? Um mês importante, um mês bastante importante. Tem bastante pessoas importantes nesse mês, né? Tem o Herculano, a Ivone, Gabriel Delany e o próprio Kardec, que desencarna em março de 1869. Vamos então nos preparando, deixando que essa paz, essa calma, essa tranquilidade penetre os nossos corações. Vamos deixar lá fora a nossa agitação, as nossas preocupações. Vamos deixar que essa atmosfera de paz que reina no ambiente penetre no âmago do nosso ser. E vamos abrir o nosso coração para que a gente possa assimilar um pouquinho das lições que nos são trazidas através dos nossos amigos espirituais, que já aqui se encontram há bastante tempo preparando o ambiente para nos receber. Vamos deixar que os nossos amigos espirituais nos forneçam essa paz, essa tranquilidade tão necessárias nesse mundo tão tribulado, tão cheio de desorganizações. A gente vive sempre correndo de um lado para o outro. Vamos por alguns momentos, o tempo em que estivermos aqui, descansar, abrir a nossa mente, o nosso coração, para que essa paz, para que esse amor que se encontra impregnado no ambiente, para que nós possamos aurir, assimilar toda essa energia que se encontra aqui. Que assim seja. Bom, a palestra de hoje é com a nossa companheira Adriana, é do livro Fonte Viva, no Esforço Comum. Muito boa noite a todos.
como disse a nossa irmã, o nosso tema de hoje é tirado deste livro aqui, um livro chamado Fonte Viva, psicografado pelo Chico e ditado pelo Emmanuel, que era um dos seus mentores espirituais. Por que um dos seus mentores espirituais? Porque o Chico, ele não escrevia só Emmanuel, mas Chico escrevia também André Luiz. Aliás, André Luiz era fantástico, porque André Luiz era bem a gente mesmo, bem o ser humano, cheio das suas necessidades, cheio das suas dúvidas. E André Luiz, ele nos acolhe de que forma? Todas as dúvidas, a grande maioria das dúvidas que nós temos sobre vida e morte, nascer ou morrer, André Luiz simplesmente questiona tudo isso no plano espiritual. E é a partir daí que nós passamos a conhecer como é o lado de lá. Por exemplo, nós temos aí o livro, o primeiro, esqueci o nome, O Nosso Lar. O Nosso Lar, ele explica exatamente como e o que acontece com todos nós quando nós passamos para o outro lado, como nós somos recepcionados, enfim, absolutamente tudo. Mas por que nós já entramos falando de André Luiz? Pelo seguinte, André Luiz, ele foi um encarnado tanto quanto nós, viveu tanto quanto nós, teve as suas decepções, as suas alegrias, as suas derrotas, as suas... Enfim, foi um ser humano como nós todos. E quando ele passou para o lado de lá, ele passou quase que sem instrução nenhuma sobre o que é o espiritismo e essas coisas todas. E aí o que acontece? Nesse caso, ele vem em nosso socorro e diz assim: olha, tudo o que você plantar, isto você colherá. Mas isso o Evangelho já fala para nós a longa data. Só que é diferente, por exemplo, nós, quando somos jovens, os nossos pais chegam para a gente e falam assim: não faça tal coisa, porque se você fizer tal coisa, a consequência vai ser tal, e você vai sofrer e você vai se arrepender. Ah, mas você me protege demais e não sei o quê. Moral da história, o jovem vai lá e faz exatamente aquilo que os pais, na maioria das vezes, aconselharam a não fazer. Mas, se tem alguém da mesma idade ou que tem mais ou menos o mesmo pensamento e fala: aí, meu, que é a questão da linguagem, não vai por essa daí porque o barco é furado e não sei o que e tal, como eles estão acostumados nessa linguagem, tem muito mais chances deles não fazerem aquilo que nós já pedimos para que não fizessem. E no caso do André Luiz, ele vem em nosso socorro exatamente por isso. Porque muitas vezes nós lemos o Evangelho, nós estudamos Kardec, enfim, mas a linguagem que está ali, por incrível que pareça, por mais clara que ela esteja, às vezes está na nossa frente e nós não conseguimos enxergar, entender, assimilar. E aí vem o André Luiz, através de historinhas, e faz a gente entrar dentro daquela realidade, faz nós entrarmos dentro daquela história e nos vermos. É assim que acontece com a maioria dos romances espíritas. Porque muitas vezes, principalmente as mulheres, elas se veem dentro daqueles dramas, né? E falam assim: poxa, eu tenho que passar a ser mais paciente com o meu companheiro. E aí, por incrível que pareça, a relação muda. E é aí que entra o salvaguardar. O que quer dizer? O orai e vigiai, que Jesus tanto nos ensina, que Jesus deixou gravado para cada um de nós, mas que nem sempre nós estamos alertas para utilizar. Por quê? É mais fácil nós lermos um romance e no romance está dizendo que nós temos que ter bons pensamentos, porque senão os espíritos das trevas vão tomar conta da gente e nós vamos fazer coisas erradas e vamos ter pensamentos maléficos e, consequentemente, fazer coisas erradas. Ufa!
Olha, teve que contar uma história, montar todo um cenário para nós podermos entender o poder do pensamento, o poder do sentimento. E tudo isso Cristo já nos ensinava. Agora veja, qual é a diferença do tempo do Cristo, que falava por parábolas, e do tempo de hoje, que nós encontramos aí tantos autores que tentam nos avisar dos perigos dos maus pensamentos através de historinhas. E o tema de hoje, por um acaso, é exatamente esse. O título é No Esforço Comum. É a lição 161 do livro Fonte Viva, ditado pelo Emmanuel. E esses livros, eles começam sempre com um pequeno trecho do Evangelho. E aí o que acontece? Muitas vezes, quando nós lemos o Evangelho, nós até queremos entender o que ali está escrito, mas nem sempre conseguimos. Porque, via de regra, nós teríamos que estar com um abençoado dicionário, com o linguajar da época, para poder entender exatamente o que está escrito ali. Só para nós termos uma ideia de como é a linguagem antiga, se hoje um homem lindo, como nós costumamos, né? Nós não, né? Os jovens costumam falar assim, um cara sarado me chamou de égua, meti a mão na cara dele. Só que, na época de Jesus, uma mulher ser chamada de égua era o maior elogio que existia na face da terra. Hoje em dia, o máximo é gatinha e olha lá, porque isso já está um tanto arcaico nos dias de hoje. Mas voltando, o que Emmanuel faz? Ele pega pequenos trechos do Evangelho e, a partir desses pequenos trechos, Emmanuel nos dá a explicação, nos dá o sentido daquela frase, o que a pessoa quis dizer na época. E aí, Paulo escreveu para os confrades de Corinto, que aí está. Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 6. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? É uma pergunta que está dentro do Evangelho. E aí é dentro de um discorrer que Paulo escreveu essa carta, meio que chamando a atenção dos confrades, dos irmãos da igreja de Corinto, para que eles pudessem orar e vigiar para não cair na tentação do erro, do pré-julgamento, da maldade, da falsidade, da falsa modéstia, o que é tão natural. As pessoas dizem assim, naquele tempo. Não, continua até hoje. A diferença é que muitas coisas que não eram abertas antigamente, hoje são. Hoje em dia, as pessoas estão mais tirando suas máscaras, mostrando, se assumindo, admitindo. E algumas pessoas ficam horrorizadas. Mas a maioria das coisas, infelizmente, que existem hoje, elas já existiam há muito tempo. Seria hipocrisia de nossa parte dizer, imagina, no meu tempo não tinha. Sempre teve, sim. A questão é que era escondidinho, como diz os mineirinhos aqui do Brasil. Mas aí, continuando, ele vem assim, não nos esquecemos de que nossos pensamentos, palavras, atitudes e ações constituem moldes mentais para os que nos acompanham. Olha que maravilha. Ele questiona, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? E na sequência, ele já enfatiza a questão do pensamento, da palavra e da atitude que constitui molde para as pessoas que nos rodeiam. Aí vem aquele ponto principal. Qual é o ser humano que, na sua sã consciência, vai ter paciência de estar ao lado de uma pessoa que, quando você fala assim, eu estou com uma dorzinha de cabeça, não, você não sabe, eu já tive traumatismo craniano, a minha cabeça dói tanto que você não tem noção. Não, mas eu também sofri um acidente, quebrei a perna e desloquei o joelho. E aí, sabe a pessoa desgraça? A pessoa que você já chega assim, a nuvenzinha vem em cima? Ninguém
na sã consciência, consegue ficar perto de um ser humano que só reclama, que só lamuria, que só chora, que maldiz a tudo e a todos, porque se sou infeliz, a culpa é do mundo, porque não sei o que e não sei o que. Nós temos duas saídas. Uma é praticar a caridade, mas praticar a caridade não é ouvindo a pessoa e dando corda para ela se lamuriar. É praticar a caridade, chamando a atenção dessa pessoa na responsabilidade. Acorda. Você tem 2 braços, você tem 2 pernas. Você fala. Quantas pessoas aí que não tem braço, não tem perna e briga e vai lá, coloca a canetinha na boca e escreve e vive. Que isso? Nós vamos sustentar o mal? Olha o que Paulo nos pede aqui, ó, um pouquinho de fermento levar da massa. É igual aquela coisinha assim, você viu? Não, não vi, nem quero saber. Porque isso aí já é início de fofoca, mas é típico do ser humano a curiosidade. Não, fala, porque eu não vou aguentar, vai criar brotoeja. E aí nós acabamos ouvindo o que a pessoa tem a dizer e quando nós menos esperamos, já estamos dando salpicadas de opinião. Não, eu também acho. E quando nós vamos ver, nós já estamos metidos naquela fofoca sem necessidade. E é aí que o Cristo fala, ora, vigia para não cair em tentação. Mas aí tem aquele ponto. Tentação, ô delícia. Tem coisa mais gostosa no mundo do que tentação? Se não fosse bom, não seria tentado. Nós somos tentados exatamente naquilo que nós ainda não conseguimos superar. Então, tem as pessoas que são tentadas em doce, como nós, por exemplo, adoramos um doce, a gente briga com a balança, e, enfim, faz simpatia, dieta, tudo. Mas quando vê um doce, Jesus acende a luz porque eu vou comer um doce. E aí a culpa, sei lá, cai em quem quiser, mas não é minha, porque eu não aguentei. E aí? A questão é assumirmos as nossas responsabilidades. Estou de dieta, comi o doce, sim, estava com vontade, assumo e ponto final. Acabou. Sou ciumento, sim, e ponto final. Agora, o fato de assumir que é ciumento não quer dizer que eu vá ficar parado e dizer sou assim, não mudo, ponto final e acabou. Assumir o que é e mudar para melhor. Esta é a proposta. Senão, de que adiantaria o Evangelho? Seríamos hipócritas dizermos, somos cristãos, independente de religião, somos cristãos, olha que lindo, eu sigo Cristo. Como? Já deixou de falar mal da vida alheia? Ajuda alguém de alguma forma? Ou pelo menos dentro de casa, respeita os seus familiares? Bom dia, como foi o seu dia? Você está doente? Boa noite, amor. E aí, como foi o seu dia hoje? Está passando mal? Ou então o marido já pergunta, cadê o carnê? Hoje em dia não é mais carnê, ele pergunta quanto você gastou no cartão. E assim sucessivamente. Então, o que nós queremos dizer com isso? Nós queremos dizer o seguinte, a necessidade da gentilidade, a gentileza, o amor, as palavras de afeto e de carinho são necessárias e essenciais dentro dos nossos lares. Bom dia, querido, querida. Por que nós conseguimos ser cordiais na rua, até no ambiente de trabalho, conseguimos ser cordiais? Por que nós colocamos assim, né? Porque aquela história lá é meu ganha-pão. Eu não suporto fulano, mas tudo bem, eu dou aquela batidinha nas costas. Não. Olha, uma vez nós ouvimos uma frase que ela diz exatamente o seguinte: seja feliz, nem que seja por ser vergonhice. E aí nós ficamos assim, mas sim, vergonhice? É. Porque quando nós nos vemos numa grande dificuldade, na maioria das vezes, nós nos abatemos e falamos, ó Deus, por que só comigo? O que aconteceu? E não sei o quê. E entra já naquele padrão vibratório lá embaixo, começa a cair. E com isso,
querendo ou não, nós vamos levando as pessoas que estão ao nosso redor. É como nós dizemos lá atrás, ninguém consegue ficar perto de uma pessoa que só reclama, chora e lamuria. Nós gostamos de ficar perto das pessoas que fazem piada de um tudo, que ri de tudo, que são bonitas. Sorrir faz bem, mexe com todos os músculos do rosto, rejuvenesce, deixa o povo bonito. Agora a depressão é o contrário, deixa o povo tudo enrugado, caído, horroroso, é muito feio. Agora depende de nós, vamos ficar de bico, como dizia a nossa avó há muito tempo atrás, olha o tamanho do beiço. Vamos deixar aquela cara marrenta, fechada, envelhecer sem necessidade? Para quê? A dificuldade está ali porque nós temos capacidade. Deus não dá uma prova que nós não tenhamos a capacidade de suportar. Nós temos inteligência. Onde está Deus? Livro dos Espíritos, questão 619, na consciência do homem. Mesmo o ateu, não acredito em Deus, graças a Deus, ele tem Deus. Não adianta. Está lá. Por mais que ele fuja, está lá. E às vezes um ateu, ele é infinitamente mais cristão do que uma pessoa que se diz ser cristã. Por quê? Porque ele ouve, porque ele aconselha, porque ele levanta. Não é aquele que, tá, fala. E a pessoa vai ali chorando. Ah, é? Aham. Não é, isso não é caridade. A caridade verdadeira é nós ouvirmos a pessoa e levantar a pessoa. E por que nós estamos enfatizando isso? Estamos enfatizando pelo seguinte, na maioria das vezes, as pessoas acreditam que a caridade só pode ser feita com dinheiro. E não é verdade. A caridade pode ser feita com a paciência, com a tolerância. Quando alguém erra e nós já falamos 500 vezes não faça isso, como, por exemplo, o abençoado marido que deixa a toalha molhada em cima da cama. Ô Jesus, salva! Porque a gente fala, a gente avisa, mas o santo não tem como, sempre fica abençoada da toalha em cima da cama. Mas aí, quando a gente está lá quase desencarnando, ele aprende a estender a toalha. E na próxima encarnação ele volta melhor. Então a gente tem que ter paciência. A mesma coisa são os nossos filhos. Não adianta nós brigarmos e falarmos, nós também fizemos igual. E educação vem de repetição. Agora, existe um outro fato também, não menos importante, que é aprender com os pequenos. Às vezes nós estamos tão preocupados em limpar a casa, em lavar roupa, fazer comida, porque tem que não sei o quê. E a criança olha pra gente e fala assim, vamos jogar. E a gente diz, é louco, você não tá vendo tanta coisa que tem pra fazer. Ah, tá bom. Aí a criança sai. Aí vai, quebra alguma coisa, risca a parede, porque está querendo chamar a atenção. É básico. Aí a mãe fala assim, mas o que é isso? Ah, foi um acidente. Então, o adolescente, né? Mãe, eu vou ali. A gente está esperando ele voltar em 5 minutos, ele volta 5 horas depois, até aí você já pensou em ligar para o IML, resgate, polícia, enfim. São coisas naturais. Por quê? Vem do aprendizado. Agora, nós acreditamos na educação que nós damos para os nossos filhos? Nós acreditamos no evangelho no lar que nós fazemos toda semana dentro das nossas casas com horário marcado? Se nós acreditarmos nesse evangelho que nós fazemos toda semana com horário marcado, isso vai ser muito bom. Porque quando nós fazemos isso, nós acreditamos verdadeiramente na proteção espiritual. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, na lição que eu já esqueci, deixa eu ver, porque o ventilador estava aqui ventando e me fechou a lição. A caridade segundo São Paulo, que é o capítulo 15, como nós havíamos dito. A lição é fora da caridade não há salvação. O item 6, que fala a caridade segundo São Paulo. Ele fala assim, ele discorre aquela lição maravilhosa que se eu não tiver amor, mesmo que eu dê toda a minha riqueza, mesmo que eu dê meu corpo, enfim, não importa. Se eu não tiver amor, eu nada serei.
E aí, São Paulo vai encerrando essa lição dizendo assim, que o tripé de tudo isso é a fé, a esperança e a caridade. Mas que a mais importante de todas elas é a caridade. E aí nós trazemos isso para a nossa convivência. Nossa Senhora, já passou tudo isso. Nós trazemos isso para a nossa convivência, para o nosso dia a dia, quando nós falamos a fé é que nos move, a crença em Deus, em Jesus, no caso de nós espíritas, a fé nos bons espíritos que nos cuidam, que nos zelam. Quando nós estamos doentes, nós fazemos uma prece, pedimos para Dr. Bezerra de Menezes que nos ajude. Quando nós estamos ali indecisos e nós fazemos uma prece e pedimos para o Espírito que nos guarda, para o nosso mentor espiritual, que nos dê conselhos, para que a gente possa caminhar de uma forma correta, segundo os preceitos do Cristo. Isso é a fé. A esperança nada mais é que a certeza de tudo isso. Quando nós pautamos as nossas vidas no Evangelho de Jesus, pode vir vento, pode vir tempestade, mas a nossa casa está firmada na rocha do Evangelho. E quem é fiel, como diz os nossos irmãos aí fora, Deus é fiel, mas antes de Deus ser fiel, nós é que temos que ser. Deus é Deus, nós somos filhos de Deus e aprendizes todos os dias. Nós estamos sempre a caminho da perfeição. Então, quando nós temos essa base pautada no Evangelho, que nós temos a fé, que nós temos a esperança de que tudo vai dar certo, mesmo nos momentos difíceis, ao invés de nós baixarmos a nossa cabeça, é melhor nós dobrarmos os nossos joelhos e conversarmos com Deus verdadeiramente. Não aquela prece ensaiada, mas aquela conversa que nós teríamos com o nosso pai, com a nossa mãe, ou com o nosso melhor amigo ou amiga. Porque Ele está conosco. A eletricidade corre todo esse ambiente. Nós só percebemos porque a luz está acesa, mas se apagarmos a luz, ela vai continuar percorrendo todo esse ambiente. A mesma coisa é Deus, a mesma coisa são os espíritos que nos guardam, que nos protegem, que nos aconselham. Agora, depende de nós recebermos bons ou maus conselhos. Depende do nosso pensamento. Onde está o seu coração, está o seu tesouro. Se nós temos o nosso coração em ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, então nós vamos ser escravos do dinheiro. E vamos perder a família, e vamos perder o amor, e vamos perder a paz. Se nós estamos escravos do ciúme, do ciúme, do ciúme, é lamentável, mas nós não vamos vivenciar a felicidade, o amor verdadeiro, porque na realidade o ciúme nada mais é que insegurança. Então, que possamos rever de fato os nossos conceitos sobre nós, sobre a pessoa que está ao nosso lado, se confiamos ou não confiamos, porque, enfim, a fé raciocinada. Kardec é fantástico, Jesus é maravilhoso e Deus é misericordioso, porque nos deu essa doutrina de reflexão. Não é porque Emmanuel falou, não é porque o Chico disse, não é porque André Luiz comentou, não é porque os espíritos apareceram. A questão é o ensinamento do raciocínio. Nós temos que aprender a raciocinar e depois de raciocinar, nós temos que aprender a admitir os nossos erros e principalmente valorizar as nossas conquistas. Porque na maioria das vezes, nós colocamos as nossas conquistas lá embaixo e enfatizamos as nossas derrotas. E aí? É aquela história, é o poder do pensamento. Quanto mais nós enfatizarmos as nossas derrotas, mais elas virão até nós.
Agora, se nós fizermos o contrário, agradecermos a Deus a oportunidade da vida, a oportunidade da reencarnação, a oportunidade de estarmos aprendendo, aí sim nós vamos vencer a nós. Nós não temos que vencer ninguém, nós temos que vencer a nós mesmos, vencer os nossos maus pensamentos, vencer as nossas más palavras, vencer as nossas más atitudes. Porque, como diz o Emmanuel, um pouquinho de fermento leveda toda a massa. E querendo ou não querendo, aceitando ou não aceitando, nós somos exemplos uns dos outros. É aquela história. O pai e a mãe estão dentro de casa. O pai acendeu um cigarro. A mãe fala, vá fumar lá fora. O filho está observando. Se um dia o filho colocar o cigarro na boca, a mãe pode chamar a atenção, mas o pai, aquela história, faço o que eu mando, não faço o que eu faço, é algo de se pensar realmente. Quando nós vivenciamos o Evangelho, é reforma interior, é para a gente tirar tudo de ruim. Se não queremos que os nossos filhos falem palavrão, então nós também não falemos. Se não queremos que os nossos filhos façam coisas erradas, então não façamos também na frente deles. Porque, querendo ou não, nós somos ídolos deles. E, querendo ou não, o vizinho invejoso, ele apenas quer ser como nós. Porque é aquela velha história, a grama do vizinho é mais verde, não é verdade? Então, o que acontece? Se o outro está invejando a gente, é porque o outro, de uma forma ou de outra, me sumiu até a palavra agora, mas, como que poderíamos dizer? Ele fugiu a palavra. Nos admira. Porque ninguém quer copiar aquilo que não é bom. Se as pessoas estão copiando, é porque aquilo é bom, é porque aquilo é legal. Então, ao invés de nós enxergarmos pelo lado ruim, pelo lado mal da coisa, vamos enxergar pelo lado bom. Ah, você é invejoso, tudo que eu tenho você quer ter também? Então vá lá. Agora eu vou fazer evangelho 2 vezes por semana e ele vai perguntar para mim o porquê que eu estou vencendo na vida. Eu falo assim, Jesus. Mas como, Jesus? Evangelho no lar, menina, eu estou indo num centro ali, mas e aí? Então vai lá também que você vai ver, sua vida vai melhorar. E aí? De uma forma ou de outra, nós estamos servindo de exemplo, estamos ajudando o outro. Ao invés de sermos egoístas e dizer que o outro é invejoso e que minha vida não vai para frente, que não sei o quê, vamos largar esse sentimento não tão feliz de lado e vamos colocar Jesus à nossa frente. Quer imitar? Imita, mas imita bem, que agora eu vou fazer bonito. Muita paz a todos. Dá o horário. Bom, então, a gente tem ainda alguns minutinhos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta para a Adriana. Ela é tímida. Tem o outro, não está aqui? Não. Alô, alô? Será que está lá? Bom, então, a importância de tudo quanto nós emitimos através do pensamento, porque pensamento é força, pensamento é energia. E ela percorre o espaço e vai até onde o nosso interesse alcança, né? Então, nós percebemos através disso o quanto nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós emitimos. Uhum. Não só através do pensamento, porque à medida que nós pensamos, nós estamos sentindo também. Exatamente. O sentimento vai junto. Uhum. Né? Então, nós irradiamos, exteriorizamos essas forças de uma forma negativa Ou positiva. o mal. Uhum. E espalhamos o mal ao nosso redor. Exato.
Exatamente. Tudo que nós fizermos, tudo que nós sentimos, tudo que nós pensarmos, vai ter um resultado. Exatamente. A nossa emissão. Exatamente. Tal é a força do nosso pensamento que existe dentro da medicina uma coisa chamada psicossomática, que nada mais é que o pensamento. A pessoa encasqueta na cabeça que está torto, que está errado, que está estragado, e estraga. Ou então, aquelas pessoas que estão doentes, mas que começam a fazer terapias alternativas, e elas têm tanta fé, e o pensamento está tão positivo, que elas conseguem a cura. Então, por aí nós vemos o quanto o pensamento é importante, é necessário. Jesus não falou orai e vigiai para não cairdes em tentação à toa. Ele nos deu a base quando ele falou isso. Porque se nós estamos aqui no mundo, o mundo é de quê? De provas e expiações. Não vamos pensar que a gente vai passar por aqui livre de tudo e qualquer coisa, não, muito pelo contrário. Nós estamos aqui para ser testados e provados exatamente naquilo que nós temos dificuldades. Agora, a vontade é que prevalece. Nós podemos, por exemplo, ser alcoólicos e sair com amigos que bebem e os amigos falar, bebe aí. O livre-arbítrio de pegar o copo e beber é da pessoa. Ninguém obrigou. É o livre-arbítrio. Ele pode beber refrigerante, ele pode beber suco. Ele não precisa se privar daquelas companhias. Só que também ele precisa se sentir firme. Ele precisa se sentir seguro para também andar nessas companhias. Porque nós não podemos esquecer que, neste caso, além da companhia carnal, existem as companhias espirituais. Você é linda. Existem as companhias espirituais. Então, quer dizer, aí é que entra, mais uma vez, a questão do pensamento. Quando nós vigiamos os nossos pensamentos e estamos em constante oração, praticando o bem, realizando o evangelho no lar, procurando tirar de nós aquelas coisas que não nos fazem bem, consequentemente, os espíritos que irão nos acompanhar nessa empreitada vão ser espíritos de luz, vão ser espíritos de proteção, de amor e de força. Agora, existe aquela vontade tíbia. Eu quero, mas não sei. E aí caiu, tropeçou. Exatamente. E a vontade atuante. Uhum. E arbítrio, preste bem atenção, não é você fazer tudo que você quer. Você faz é porque você está querendo realmente. Você consentiu em fazer aquilo. Então vai ter que responder. Isso é livre. O Paulo, em uma de suas cartas, perdoe-me não lembrar, mas o Paulo diz assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É exatamente por isso que nós temos raciocínio, é exatamente por isso que nós temos o livre-arbítrio. Paulo foi infinitamente feliz quando ele diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, porque ele fundamenta exatamente aquilo que o Cristo disse atrás. E tudo que plantardes, tudo que semeardes, vai ser colhido. Se nós plantamos um mal, nós vamos colher um mal. Se nós plantamos o bem, nós vamos colher o bem. Então, a nossa vida, a nossa felicidade, o nosso crescimento moral, espiritual, profissional, pessoal, todos o uau que nós quisermos, depende só de nós. Enquanto nós estivermos colocando a culpa no outro, não teremos crescido. A base principal do Evangelho, a base principal do cristianismo, é exatamente nós assumirmos o que somos e nos melhorarmos. É nós assumirmos os nossos erros e crescermos com eles. Errei, mas
Todos os dias é uma nova oportunidade para acertar. André Luiz, em um dos seus livros, se eu não me engano, exatamente o primeiro, Nosso Lar, ele tem uma frase que é fantástica, que diz o seguinte: é errando que se aprende a errar menos. Por quê? Se nós só acertarmos, vai ficar muito fácil e vai ficar muito monótono. Então, quando nós erramos, é do instinto do ser humano a caça, é do instinto do ser humano a pesquisa, a busca. Então, quando nós erramos, nós vamos buscar entender o porquê nós erramos, vamos melhorar e vamos evoluir. Ninguém acerta sempre, exatamente. E se acertasse, seria... Ai, acende a luz, seria horrível, né? Então, é melhor assim. Todo mundo aprende. O mais interessante de tudo isso é nós termos a humildade de, quando nós errarmos, assumir o nosso erro e mostrar para as pessoas do lado que nós erramos sim, e que nós vamos consertar o nosso erro e vamos aprender com o nosso erro. Não podemos nos esquecer que nós somos exemplos uns dos outros. E na maioria das vezes, aquelas pessoas que nós colocamos o dedo em riste e dizemos: você é orgulhoso, você é vaidoso, você é não sei o quê. Nós estamos nos vendo nessa pessoa. É o chamado espelho. Então vamos ter cuidado quando a gente falar assim: olha, você é muito assim. Porque na realidade, nós estamos nos enxergando e falando de nós. Aquilo que muito nos incomoda é exatamente aquilo que nós queremos mudar. Então, ao invés da gente julgar o outro, condenar o outro, vamos tomar conta da nossa vida. Vamos melhorar a nós mesmos. Não vamos fazer como o macaco que tapa o olho, o ouvido, a boca e sai andando. Não. Vamos tomar responsabilidade das nossas vidas, dos nossos atos e do nosso crescimento. Seja ele moral, espiritual, pessoal ou qualquer algo que exista por aí. Meu Deus. Adriana, só que esse último tópico que você falou aí, que a gente vai pensar em aceitar, vai ficar monótono, mas é verdade. Nós temos que ter o espírito perfeito para atingir a perfeição. Então você sempre vai procurar aprender, você nunca vai saber tudo. A verdade nos foi dado livre, disse nosso mestre. Então a verdade é o conhecimento. Então nós estamos sempre em busca de conhecimento. Através do conhecimento das nossas vivências, nós vamos nos procurando que através das abençoadas encarnações da Espírito, nós vamos subindo. Né? Exatamente. Talvez um dia nós estejamos muito felizes, nós fazemos aqui o Evangelho, mas nós vamos voltar. Muitas vezes está com amor e nos une na retaguarda. Isso deve estar no Evangelho. Está no Evangelho, exatamente. Então nós temos sempre oportunidade. Eu lembro isso foi um cientista, um sanitarista. Exatamente. Ele, como você falou, talvez ele não tivesse grande conhecimento naquele momento da espiritualidade, mas ele tinha dentro da Noções. Ele teve noções. Universal, todos os conhecimentos que aquela obra que ele nos mandou, foi um grande cientista. Levou 8 anos até encontrar o Clarencio lá perto. Exatamente, e ser resgatado. Depois ele se acertou e está aí até hoje ajudando a gente, né? Mandando muitas Mensagens. muitas obras. Exatamente. A questão... Ah, sim, isso é importante. Não me interessa, eu vou fazer para alguém, vai ser chato. Não, a questão é a seguinte: Deus é perfeição, perfeição suprema. A questão é a seguinte: nós vamos analisar da seguinte forma. À medida que nós vamos evoluindo, é como a criança que vai crescendo. E muitas vezes, uma criança maior cuida de uma criança menor. E isso é muito natural. Até que essa criança atinja uma idade adulta e constitua uma família, e aí esta criança vai ser o quê? O mestre dessa família. E vai, e assim, até ele desencarnar e evoluir, desencarnar e evoluir, até, enfim. Quando nós dissemos que acertar sempre é monótono, nós quisemos dizer, não que a perfeição seja monótona, mas que quando tudo vem muito fácil, tudo, sabe aquela história assim, eu quero comer, tó, eu quero beber, tó, eu quero uma roupa, tó, eu quero um sapato, tó.
Agora, para conquistar esse sapato, eu vou ter que estudar. Para conseguir aquela viagem, eu vou ter que lavar a louça. E assim sucessivamente. Se eu não lavar a louça muito bem, vai ter desconto de mesada. Para nós entendermos. Então, é necessário a dificuldade, muitas vezes, exatamente para que nós possamos valorizar aquilo que nós recebemos. Se tudo vem muito de graça, não é valorizado. Tudo que é muito fácil, também vai fácil. Então, quando nós lutamos para conquistar, seja o entendimento, seja o aprendizado, seja algo material, isso nos fortalece. Isso faz com que nós cresçamos. Eu não quis me referir, então eu retifico, não quis me referir à perfeição espiritual. Eu quis me referir à questão de ter tudo muito de graça. Isso é um erro. Ah, não vou permitir que meu filho sofra, vou dar tudo o que ele quiser. Ledo engano, porque quanto mais nós dermos para ele, mais ele vai sofrer no futuro. Porque o mundo lá fora não dá nada de graça para ninguém. É troca. Então, o filho vai ter que aprender a ralar para conquistar o que quer. Raciocine, aprenda, faça por merecer. E quando o pai faz isso com o filho, na linguagem popular, fica esperto. E estando esperto, ele consegue se virar no mundo lá fora. Ele vai raciocinar. Ele não vai ser um bonequinho mandado pelo pai, pela mãe ou por qualquer outra pessoa da sociedade. É nesse sentido que eu quis dizer da monotonia, jamais na questão do aprendizado ou da evolução espiritual, que fique claro isso. Não, jamais. Gente, ser espírito de luz deve ser um trabalho que Nossa Senhora, porque imagina, o nosso espírito, quer dizer, o espírito que cuida de nós, o quanto de trabalho ele não tem. Porque a gente apronta. Quando nós estamos sonhando que está fazendo certas coisas, nós estamos fazendo certas coisas, sim. É bom ter até uma palestra de sonhos aqui para o povo ficar esperto, rezar antes de dormir, sabe? Mas quando a gente sonha uns negócios assim, nada a ver, o nada a ver está acontecendo mesmo. O corpo ficou lá na cama e o espírito foi lá. Então, quer dizer, olha a responsabilidade. É bem para nós raciocinarmos. Por isso que a doutrina espírita é maravilhosa, porque ela nos faz raciocinar. E isso é extremamente importante, porque faz com que nós evoluamos, cresçamos e aprendamos e, principalmente, possamos passar um pouquinho desse aprendizado para o nosso próximo, nem que seja por osmose, através do nosso exemplo, bom ou mal, que vai depender de nós. E aí também vai depender do livre-arbítrio do outro, querer aceitar aquilo ou não. Às vezes nós vemos certas coisas e não aceitamos aquilo e ponto final. Então, é uma questão de ponto de vista de cada um nesse sentido do aprendizado, do querer verdadeiramente. Muita paz a todos. Acho que esse é seu. Vamos então cerrando os nossos olhos. E vamos agora, nesse momento, elevar o nosso coração até Deus, nosso Pai. Vamos pensar na imagem de Jesus. E vamos pedir ao Mestre que leve as nossas vibrações a todos os lugares que se fizer necessário. Leve, Senhor, alento aos que sofrem, paz àqueles que estão em guerra, amor ao coração dos que odeiam. Leve, Senhor, ternura a todos aqueles que se encontram
perdidos no mundo de ódios, de desespero. Leve sua luz, Senhor, a todos aqueles que se encontram na escuridão da amargura, na escuridão da dor, na escuridão do desespero. Leve amor, Senhor, ao coração daquelas pessoas que veem na guerra um objetivo único. Leve tranquilidade e paz a todos os nossos irmãos que se encontram nos leitos dos hospitais, nos orfanatos, nos asilos. E todos aqueles que sofrem, Senhor, possam encontrar em Ti o alento, a tranquilidade, a força, e que busquem dentro de si mesmos a fé necessárias a passarem por aquilo que vai fazer com que possam passar por aquilo que tem que passar. Abençoe a todos, Senhor, abençoe a todos os seres, abençoe a esse planeta, abençoe a cada um de nós, para que possamos, Senhor, caminharmos passo a passo, para que possamos ter passos seguros na direção que nos levará um dia a estarmos ao seu lado. Que assim seja.